Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a formação e a organização das cidades. Para começar, de onde surge a cidade, o termo cidade, como elas se organizaram? Para você entender, as primeiras cidades, elas surgem em períodos muito antigos e elas vêm do domínio de técnicas que permitiram a sua criação. Aí você me pergunta, como assim? Antes de você dominar técnicas como a agricultura, por exemplo, você não podia se estabelecer num lugar porque você precisava estar sempre caminhando atrás de recursos, por exemplo, os alimentos. Quando você domina a técnica agrícola, quando você passa a usar de forma inteligente os rios, quando você descobre a forma de construir aquedutos e puxar essa água, quando você começa a entender a irrigação, você começa a poder sedentarizar, ou seja, você começa a poder ficar parado em um espaço e aí as cidades começam a surgir. Então, o surgimento das cidades, ela está ligada a avanços de técnicas, principalmente em áreas até desérticas. Mesopotâmia, o atual Iraque, o Vale do Nilo, no Egito. Então essas áreas marcam esse começo de cidade, certo? Aí quando nós pensamos na cidade moderna, isso é um termo engraçado. Por quê? Cidade é aquele tipo de palavra que você ouviu a sua vida toda. Se eu falo qualquer frase com cidade, você entende. Visitei cidades muito legais, estou indo para uma cidade do interior, você entende. Agora se alguém pergunta assim para você, tá, mas o que é uma cidade? Aí você para e reflete e fala, cidade é uma cidade, né? Você não consegue, você tem a noção, mas você não consegue definir. Isso não é um problema seu, sabe por quê? Porque existe mais de um critério para definir cidade. Na verdade, os países têm critérios diferentes para você definir cidade. Você pode usar um critério qualitativo, de acordo com um certo número de atividades, determinam o que seria uma cidade. Ou então você pode ter o quantitativo, ou seja, um certo número de pessoas determina uma aglomeração que passa a se chamar de cidade. Para dar um exemplo para vocês, na Dinamarca é necessário apenas 250 habitantes para você começar a chamar de cidade. Na Islândia, 300, por exemplo. Então, o critério de cidade ele é variável. E no Brasil, ele é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu não estou falando de um espaço com funções urbanas, eu também não estou falando de um espaço com X número de pessoas. No Brasil, entendemos cidade como aquele pedaço, aquele distrito que possui uma sede administrativa, ou seja, prefeitura. Nós temos as cidades a partir do momento que nós temos uma organização político-administrativa no Brasil. Quando nós fundamos prefeitura, nós estamos, na verdade, criando cidades, certo? Então, esse é o critério brasileiro. Quando a gente continua pensando nas cidades, o surgimento delas, nós destacamos dois principais tipos. Eu coloquei aqui para vocês. Olha só, eu tenho cidades planejadas e eu tenho cidades naturais. As cidades naturais também podem ser chamadas de espontâneas. O nome ele já é autoexplicativo. Como assim? A cidade natural é aquela que surge fruto de uma aglomeração. Um exemplo para vocês, a cidade de São Paulo, a cidade de Londres, a cidade de Moscou, a cidade de Paris. São cidades que surgiram a partir de aglomerações que foram ganhando importância e aí sim foram aumentando o número de habitantes até se tornarem as grandes cidades que são hoje. Já uma cidade planejada é aquela cidade cujo espaço foi escolhido previamente, ou seja, ela já nasceu com uma função pré-determinada em um espaço selecionado. Exemplo dessas cidades, nós temos Brasília, nós temos Belo Horizonte, nós temos Canberra, na Austrália. São cidades que antes mesmo do seu surgimento já foram determinadas ali. Elas tinham função e o espaço foi escolhido. Então nós temos esses tipos de cidade. Mas essa classificação que eu falei é em relação ao surgimento delas. Temos outras classificações, e essas acabam sendo mais importantes hoje, principalmente para as provas. Por quê? Porque ela varia de acordo com a função urbana do espaço. Como assim? O que seria essa função urbana? Seria a atividade principal desenvolvida pela cidade. Nós temos aqui alguns destaques para vocês. Olha só. Cidades com funções religiosas. Elas giram em torno de algum valor religioso. Nós podemos citar Jerusalém, nós podemos citar Aparecida do Norte, interior do Rio de Janeiro. São cidades cujo valor estão ligados a um fato religioso, a presença de alguma basílica, a presença de algum ato que vá designar religião em torno daquela cidade. Nós também destacamos aqui cidades turísticas, e essas são muito mais fáceis. Nós destacamos o Rio de Janeiro, nós destacamos Barcelona, destacamos Paris, destacamos Nova York. São grandes áreas de turismo, certo? Destacamos aqui industrial, e aí nós podemos falar, por exemplo, de Detroit, berço industrial americano. Cidades tecnológicas, podemos citar Boston. Cidades portuárias, podemos citar Roterdã, na Holanda, o maior porto da Europa. Temos aqui também político-administrativas, assim como falamos de Brasília, assim como falamos de Washington, nos Estados Unidos. Aí você me pergunta assim, poxa, mas eu penso em várias cidades que poderiam se enquadrar em mais de um aí.
Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele é turístico, o Rio de Janeiro, ele já foi a sede do governo, então ele já foi político-administrativo, o Rio de Janeiro tem uma importância industrial, então ele também tem áreas industriais. Sim, ele é um bom exemplo. Então, olha só, as cidades que possuem mais de uma função são chamadas cidades multifuncionais. E essas tendem a ser mais importantes. Por quê? Porque dentro de suas funções urbanas, elas conseguem inserir mais de uma lógica e isso, obviamente, vai aumentando o seu grau de importância. Tá? Na organização das cidades, elas acabam criando zonas especiais para isso. E você já deve ter ouvido falar nisso, por exemplo. Nós temos a zona portuária da cidade, nós temos a zona industrial da cidade. O que é isso? Seria você selecionar a cidade, separar espaços para as funções urbanas se desenvolverem melhor. Certo? Até o próximo.